A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, receba a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo neste dia de domingo. Hoje é dia 15/6 de 2025. Aleluia! E hoje o Senhor Deus preparou para que nós possamos meditar na luz da palavra. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos nós de campanha, né? Estamos buscando a face do nosso Deus em 40 madrugadas de oração, de busca, para que o Senhor Deus nos dê força e graça para continuar nossas pisadas em Cristo, para que nós possamos continuar marchando rumo à cidade santa, aleluia. Então nós estamos sacrificando nossa madrugada para que nós possamos buscar a face do nosso Deus. Eu peço à igreja que possamos meditar na luz da palavra. Faz mais ou menos uns 3, 4 meses mais ou menos que o Senhor me deu esta palavra, bendito seja o nome do nosso Deus. E ele veio me cobrando novamente para trazer esta palavra, mas, irmãos, a minha garganta ficou assim, uma coisa foi levando a outra, eu saí de missão, voltei, enfim. E agora que eu estou, né, recuperando a minha voz, que ainda não está 100%, né, mas já estou aí um pouco recuperada, né, tanto que ontem fui fazer a oração, ainda deu aquela coceira ali na garganta, mas agradeço as vossas orações para que o nosso Deus devolva a minha voz, né? Amém, igreja do Senhor. E até aqui o Senhor me tem sustentado, bendito seja o nome do nosso Deus. Então vamos meditar na palavra de Deus, pois a palavra que o Senhor nos trouxe, aleluia, é uma das cartas, né, do nosso querido e amado apóstolo Paulo. Nós sabemos que Paulo, o grande apóstolo Paulo, que quando teve encontro com o Senhor a caminho de Damasco, ele se entregou sem reserva a seu Senhor. As suas cartas, né, principalmente as que estão relatadas no livro de Coríntios e Efésios, elas abordam muito, né, a imaturidade na fé em várias de suas cartas, né, em várias de suas cartas. Então Paulo ele critica a divisão e a falta de unidade entre os coríntios. Ele faz também uma comparação com as crianças na fé, que são incapazes de receber o alimento espiritual sólido e ainda assim são influenciados também pelas paixões carnais deste mundo. O grande apóstolo Paulo também enfatiza a importância da maturidade espiritual, da postura, da conduta cristocêntrica em suas cartas, né? Ele enfatiza, né, a importância da maturidade espiritual, que envolve o crescimento na fé, o abandono da imaturidade e a busca pela unidade e o conhecimento em Cristo Jesus. Suas cartas realmente são maravilhosas e nós podemos aprender muito com elas. Aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus. Então a palavra que o Senhor trouxe, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. E assim diz a Santa Bíblia, que é a boca de Deus. Amém? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Glória a Deus. Glória a Deus, bendito seja o nome do nosso Deus. Irmãos queridos, Paulo usa a imagem, vamos dizer, de uma criança nesta passagem. Ele usa, vamos dizer, a imagem de uma criança em crescimento para ilustrar a evolução da fé e a maturidade espiritual. Quando nós começamos nossas pisadas, nossa caminhada cristocêntrica, é natural que tenhamos uma conduta, uma postura de menino, de menina, né? De uma criança, vou dizer desta maneira, pois Paulo faz essa reflexão nesta passagem, né? A criança, ela nasce, ela vai precisar tomar o leite, ela vai precisar depois tomar a papinha, depois ela vai crescendo seus dentinhos, seu cabelo, ela vai ganhando mais força para caminhar, ela vai começar a engatinhar, depois vai começar a andar e se apoiando nas coisas. É tudo um passo, né? É tudo assim graduativo, o crescimento da criança, né? Até que ela comece a comer comida mais sólida, depois começa a falar. Então Paulo faz essa comparação, trazendo para a igreja esta comparação, esta evolução espiritual, este crescimento espiritual, essa maturidade espiritual.
E é aceitável, vou dizer desta maneira, aceitável, compreensível, que os nossos irmãos que estão começando suas pisadas tenham essa postura, essa conduta. Portanto, não é aceitável, por meio da palavra, os que já estão muito tempo em suas caminhadas, ter essa postura, esse comportamento de menino, imaturos na fé. Porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que é mais dado será cobrado. Ou seja, são pessoas que estão muito tempo nas suas caminhadas, na sua caminhada, na graça de Cristo e se comportando como se fossem meninos na fé, como crianças mimadas, beberrões, imaturos. Então, é compreensível. Então, uma das características de saber, aleluia, se realmente estamos já nos alimentando do alimento mais sólido, é saber aonde nós estávamos, aonde estamos e aonde nós queremos chegar. É olhar para a nossa vida espiritual, para o nosso testemunho de vida, nossa conduta, nossa postura como servos e servas de Deus e ver aonde estávamos, como éramos, onde estamos, como somos e aonde queremos estar e como queremos ser. Essa é uma grande característica para olharmos com um olhar espiritual e saber se realmente nós não estamos nos comportando como meninos na fé, como mimados, beberrões. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então Paulo faz essa comparação e hoje nós vemos irmãos que estão muito tempo em sua caminhada, em suas pisadas, se comportando de uma maneira imatura. Eu sempre falo, bendito seja o nome do nosso Deus, quanto mais eu vou falando, a minha garganta vai fechando. Tenho paciência, amada igreja do Senhor, amém? Tenho paciência. Sempre falo aos meus irmãos e às minhas irmãs, aos meus companheiros de batalha, aos sofredores, aí os meus irmãos e irmãs que são sofredores do Evangelho, aleluia, que ser servo de Deus não é um passatempo, não é uma moda, ser servo de Deus não é movido pela emoção, pela empolgação ou pelo momento. Nós somos movidos pela fé em Cristo Jesus, que nos sustenta a nossa caminhada, sustenta a nossa vida. Porque os meninos na fé, qualquer coisa, eles saem do barco, eles abandonam o barco, eles deixam a espada. E às vezes você olha a pessoa, há quanto tempo você é servo de Deus? Já tem 10 anos que eu sirvo Jesus, já tem 20 anos que eu estou na graça, já tem 30 anos, mas sua postura, sua conduta, seu comportamento é de um menino na fé, de uma menina na fé. É de uma pessoa que tem a postura e a conduta de uma criança mimada. Mimada. Então nós temos que olhar com um olhar espiritual onde nós estávamos, aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar, a evolução do crescimento da nossa vida espiritual para saber se realmente, aleluia, nós somos maduros na fé e se nós já estamos ingerindo por meio do Espírito Santo de Deus o alimento mais grosso, mais forte, o caldo de mocotó, vou dizer desta maneira, né? O caldo grosso, a comida grossa mesmo, de peão mesmo. Vou usar o português claro aqui. Ou se ainda estamos tomando papinha de bebê ou leite na mamadeira. Bendito seja o nome do nosso Deus. Porque a transição para a maturidade espiritual é reconhecer que não podemos continuar na mesma fase de crescimento, na mesma fase de maturidade. Temos que sair da mesmice, da mesma coisa. Outro detalhe dos meninos na fé é que a sua vida espiritual está estagnada, está parada, não evoluiu, não cresceu. Tem crentes que fazem umas perguntas que só o sangue do Cordeiro. Eu pergunto quanto tempo faz que você caminha na graça? Tem 30 anos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Irmãos queridos, amados, eu quero abordar algumas características dessas pessoas que dizem ser servo de Deus, de irmãos e irmãs que estão aí caminhando na graça de Cristo, porque nós estamos lutando, aleluia, para morar no céu. Estamos lutando, aleluia, por meio da graça de Cristo, para nós entrarmos naquele grande dia pela cidade santa.
Glória a Deus. E uma delas são as brigas entre irmãos e irmãs, não somente aqui na internet. Não estou falando de um diálogo onde nós temos que resolver um problema e chegar a um consenso como maduros na fé, mas briga de tolos e tolas, aonde o público deles é Satanás e os demônios e aqueles que dão lugar para a carne. É por isso que no livro de Lucas, capítulo 16, verso 8, vai dizer que os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Nós nunca vamos ver os satanistas, os bruxos, os feiticeiros trazendo à tona a sua rivalidade, né? O seu desconto, como é que eu posso dizer a palavra aqui para os meus irmãos? Senhor, coloca as palavras na minha boca, a sua infelicidade, vou usar esta palavra assim, até gaguejei aqui, desculpa. Eles não vão trazer à tona os seus problemas, suas rivalidades, as suas insatisfações, vou usar desta maneira, a público. Eles vão resolver no oculto. Eles vão resolver no oculto. Mas os filhos que se dizem filhos de Deus, o que fazem? Trazem para a internet, fica aquele público de demônios, fica aquele público ali de satanistas e bruxos, porque eles fazem feitiçaria, bruxaria para parar a obra, para fazer com que os filhos de Deus se levantem um contra o outro. E eles que dizem ser filhos de Deus dão lugar para a carne, e aqueles demônios ficam ali no meio rindo da cara deles. Foi como o Senhor me disse na experiência que eu tive, que Satanás disse, eles são tolos. Eles esquecem o que o apóstolo Paulo disse, que sua luta não é na carne, sim no espírito. Eles são realmente bobos, e usou outras palavras horrendas, asquerosas e nojentas para qualificar aqueles que servem a Jesus. Não é mais fácil, os meus irmãos e minhas irmãs, quando nós tivermos essas advergências, esses problemas, resolver só entre nós e a pessoa? Fazer uma chamada, se pedir perdão? Eu já tive que fazer isso. Mas se eu ver que o negócio está se estendendo, eu tenho que cortar logo o negócio. Porque eu quero paz, eu quero estar em paz comigo, com todos. Você está entendendo, meus irmãos em Cristo Jesus? Então, uma característica dos meninos na fé, imaturos e tolos, é que eles trazem à tona suas rivalidades, seus problemas para esta plataforma, Halamaia. Não resolvem como filhos de Deus, como maduros na graça. E às vezes essas pessoas são pessoas que estão há muitos anos em sua caminhada. Líderes, missionárias, pessoas que se titulam profetas e profetisas. Mas o seu testemunho de vida está manchado, fazendo os nossos irmãos que ainda estão, aleluia, tomando papinha no mundo espiritual, tropeçarem na graça e na fé. Porque alguns, coitados, não têm discernimento de espírito. Olha aquela pessoa ali com uma referência, às vezes nem olha o fruto do trabalho da pessoa, exatamente como a palavra nos instrui a olhar o trabalho, o testemunho de vida, o fruto da pessoa. Nem tudo que brilha é ouro, meus irmãos e minhas irmãs. Então, como eles não têm discernimento, eles ficam naquela coisa ali, aí eles ficam desanimados, eles deixam a graça, saem da igreja. Esses irmãos e irmãs que dizem ser filhos de Deus, que trazem suas rivalidades para esta plataforma, estão se comportando como meninos na fé. Estão fazendo os outros que ainda não estão firmados na graça, aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus, tropeçarem e saírem da graça. Aí os irmãos que ainda estão caminhando, alguns que têm a sabedoria do Espírito Santo, que não tem nenhum chamado, que não são pastores, que não tem nenhum chamado ministerial, que são somente ovelhinhas que estão ali, ainda vão dar conselho, eles nem aceitam. Irmãos,
Vigiem no nome de Jesus. Por que vocês não resolvem isso fora desta plataforma? E eles são criticados ainda. Não, e tem outros irmãos, aleluia, que estão dentro da casa de oração, que também têm suas rivalidades, que também têm as picuinhas, as fofocas, as contendas, as missionárias e os pastores que, em vez de ser o exemplo para os outros, se permitem ser contaminados pelos ninhos de Satanás. Como o caso que eu falei que aconteceu, que o Senhor me mostrou, de 2 missionárias e um pastor. Eu não falei o nome da cidade, mas sei que as irmãs me acompanham, lá na cidade de Dourados. Quando chegou ao meu conhecimento, eu disse, meu Deus, qualquer coisa esse povo abandona a espada, qualquer coisa esse povo sai da graça, bloqueia o seu pastor, não dá satisfação, bloqueia as missionárias que diziam ser, vamos dizer, um exemplo para elas. Esses são tolos, esses são meninos na fé, porque basicamente nós temos que nos perdoar e suportar um ao outro. É isso que a palavra do Senhor nos instrui. Então, uma das características é trazer essas brigas, aonde o público que vai estar vendo essas rivalidades e essas brigas são os demônios e Satanás. Eles ficam no meio rindo, xingando um ao outro. Bendito seja o nome do nosso Deus. Outra característica, meus irmãos, de uma pessoa que está se comportando como um menino na fé, uma menina na fé. Quando a palavra de Deus fala menino, ele se refere tanto ao sexo masculino e ao feminino, amém? Tanto ao masculino como ao feminino. Aleluia, bendito, achar que nós podemos agradar a todos, achar que nós vamos agradar a todos. Não vamos agradar a todos. Eu mesmo ganhei tantos inimigos nesta plataforma, gente que nunca nem viu o branco dos meus olhos, que nunca me viram, igreja, nunca me viram. Eu ganhei muitos inimigos, mas eu nem durmo de tão preocupada. Tô tão preocupada que eu não vou nem dormir. Muito preocupada. Nossa, como eu estou preocupada. Nós temos que nos preocupar em agradar a Jesus. E o Senhor deixa esse exemplo no Sermão da Montanha, no livro de Mateus, capítulo 5, verso 11 ao 12. Felizes serão quando fores insultados, perseguidos. O Senhor nos fala com mentiras, com injúrias, porque grande é o nosso galardão. Nós temos que nos regozijar, porque grande será o nosso galardão e a nossa recompensa, assim diz o Senhor. Então, uma das características dos meninos na fé é achar que podem agradar a todos. Está com esta visão, este pensamento, eu preciso agradar a todos, eu quero agradar a todos. Não vamos agradar a todos, ainda mais quando o outro lado está nas trevas. Ele não vai gostar do que vem de você, que é luz e a palavra viva e eficaz que salva, restaura, transforma e liberta. Quando o outro lado está nas trevas, é claro que não vai gostar de você. Não vai gostar de você. Porque o que você prega fere o pecado dele, o ego, fere a vida lambuzada no pecado que vivem. Porque quem é que faz isso? De querer agradar a todos, de querer ser amigável com todos, de querer ser maravilhoso com todos. São os lobos em pele de cordeiro, porque eles têm uma finalidade que é enganar, extorquir. Eles precisam usar de manipulação para enganar as pessoas. Por isso o diabo tem levantado tantos pregadores que pregam só bênção material, vida financeira, bem-estar. Suas pregações não vêm com a graça de Deus, nem com conserto. Não vem pregações, não tem pregações que trazem arrependimento, abandono do pecado. O apóstata da fé também faz isso. O anátema também faz isso. Tudo está relacionado a isso. Eles querem agradar, porque o foco deles é enganar, arrastar a multidão. Quando o Senhor me mostra essas pessoas, eu sempre pergunto ao Senhor, para não estar numa postura de que estou julgando, eu pergunto:
Ele sabe a quem serve ou está sendo enganado? E muitas vezes o Senhor me disse, ele sabe a quem serve. E outras vezes me fala, ele está sendo enganado. Ele tem aliança com as trevas, ele sabe para quem serve, não é inocente. Então, um dos itens de um tolo, de um menino, é achar que pode agradar a todos, porque você vai se frustrar. Nós pregamos a palavra e o Espírito Santo testifica nos corações daqueles que estão abertos para o trabalhar e o agir do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai testificar e mostrar quem serve a Deus, quem não serve, porque o Espírito Santo de Deus, ele não se equivoca, ele não se engana. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então, meus queridos e amados, amadurecer na fé é no falar, é no sentir, é no pensar como adulto, é na postura, é na conduta. Este processo, este crescimento espiritual nos leva a uma mudança no modo como falamos, sentimos e pensamos. E essa maturidade, ela é refletida na nossa postura, conduta e também no nosso testemunho de vida. Então aí está uma das características de meninos na fé, né? A outra, meus irmãos e minhas irmãs, é aquele servo e serva de Deus que é levado por qualquer revelação, qualquer visão e qualquer informação. Ele absorve qualquer revelação, qualquer visão, qualquer informação que chegue em seus ouvidos. Ele absorve. Ele não faz prova de Deus, ele não faz prova de Gideão. Ele é como se fosse, vamos dizer, as ovelhinhas que o Senhor me mostrou. A experiência que ele me deu, aquela ovelha sem rumo. Aquela ovelha que ela não tem rumo. Ela se alimenta de qualquer fonte, qualquer revelação, qualquer visão. Me mandam cada coisa que só o sangue. No livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Aquele que não comer Bíblia, devorar Bíblia, alimentar-se do pão da vida que é a palavra, vai ser levado por qualquer revelação, visão, profecia e informações. Na verdade, algumas dessas pessoas, elas não têm suas pisadas em Cristo. Elas não têm um testemunho sólido em Cristo Jesus. Qualquer vento leva ela. Qualquer vento destrói a sua casa espiritual. Elas são levadas por qualquer informação, qualquer revelação e qualquer visão. Aqui no livro de Marcos, bendito seja o nome do nosso Deus, capítulo 12, verso 24. E Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberes as Escrituras, nem o poder de Deus. Hoje a gente vê uns crentes preguiçosos que não querem alimentar-se da palavra. Eles querem estar só atrás de visão, revelação e profecias que ferem a palavra de Deus, que passa por cima da palavra de Deus. Aliás, alguns acreditam mais em revelações e visões que passam por cima da palavra de Deus. Mas como a profeta ou a profetisa ou o profeta está falando, eles acreditam, eles não fazem prova de Deus, nem prova de Gideão para saber que espírito está usando aquela pessoa. Aleluia. Qualquer revelação, qualquer visão, ele se alimenta, ele absorve. Eu lembro em uma das retaliações que o pastor Cruz sofreu aqui na internet, que eu não vou mencionar o nome desta pessoa, que eu não acompanho o seu trabalho, vou colocar entre aspas, porque para mim está totalmente fora da palavra, uma pessoa que sempre está envolvida em contenda, divisão, está totalmente fora da palavra. Uma pessoa que você olha e vê a velha criatura, o velho homem, o vestígio de uma pessoa que ainda é mundana em seu linguajar, em sua postura, em sua conduta. Que você não vê o brilho do Espírito Santo, que você não vê a transformação do espírito nem da alma, só uma transformação somente por fora. Ele sofreu essa retaliação
E uma das irmãs que acompanhava o trabalho dele por esta plataforma inventou conversa, fofoca e levou para esta pessoa. Essa pessoa lançou as conversas de fofoca e trouxe para esta plataforma. O diabo veio com tudo para cima desta irmã e um mês depois ela foi pedir perdão para o pastor Cruz. E começou a recitar versículos isolados. Nós temos que perdoar, nós temos que não sei o que, nós temos que não sei o que mais. Eu fui levada por qualquer informação, eu fui relevada por qualquer fofoca. Eu disse, engraçadinho. Ela não lembrou de nenhuma dessas passagens quando ela foi fazer escândalo com teu nome. Eu falei bem assim pro pastor Cruz. Ela não lembrou de nenhuma dessas passagens quando levaram a informação e a fofoca para ela. Esses são os meninos na fé. Qualquer fofoca, qualquer informação, ele absorve. O Filho de Deus, na hora, corta essas coisas. Mais de uma pessoa já foi com a missionária Doralice querer colocar fermento no meu nome. E a missionária Doralice fala, você conhece a irmã Ruth? A pessoa fala, não, não conheço, mas me disseram isso, isso. Pois é, irmã, você não conhece ela, mas Jesus conhece e eu a estou ajudando e eu faço essa obra na guia do Espírito. Pelo amor de Deus, vai cuidar da sua vida no nome de Jesus. E ela corta na hora. Você vê aí que ela tem uma postura de uma pessoa que já deixou de comer papinha, leitinho e come comida sólida e que é uma pessoa espiritual. A pessoa espiritual corta o laço do diabo assim. A pessoa espiritual, aleluia, que deixou de ser menino na fé, que cresce na graça, amadurece na fé e é passado pelo fogo, aleluia, o vaso, vou usar desta maneira, ele corta os ninhos de Satanás na hora. Deus dá a sabedoria para a pessoa sobressair daquela situação. Não estende conversa com o filho do diabo que traz contenda e fofoca, não. Os filhos de Deus não estendem conversa com os filhos de Satanás, que querem ver um ninho de Satanás e o circo pegando fogo. Então os meninos na fé fazem isso. Eles são levados por qualquer evento, qualquer informação, qualquer revelação. Ele aceita qualquer fruto. Ele aceita qualquer alimento. Mas os filhos de Deus não, irmãos. Os filhos de Deus precisam de um alimento forte, com todas as propriedades e vitaminas espirituais que precisamos, que são os frutos do Espírito Santo, para estar solidado na palavra e ter suas pisadas bem forte em Cristo. Porque quando vier as afrontas de Satanás, a pessoa não recuar, não cair, não retroceder. Amém? Amém? Outra característica também dos meninos na fé é que eles são competitivos. Um dia veio uma irmã comigo, disse bem assim para mim, tem mais ou menos uns 2, 3 meses, não, 2, 3 meses não, pai. Eu acho que tem uns 6 meses mais ou menos. Foi ano passado. Ela disse, irmã Ruth, a paz do Senhor Jesus. Há muito tempo ela não falava comigo. Há muito tempo eu não entrava em contato. Ela disse bem assim para mim, eu sou profeta, Deus está me usando nisso. Se você precisar, eu estou aqui para pregar na tua rádio. E eu falei, olha irmã, eu vou orar, se Deus me falar alguma coisa. Só que ali Deus já estava falando. O Senhor disse assim, ela tem um espírito de competição. Se colocares ela vai competir contra as irmãs. Esta mulher tem o espírito da competição. Ela está ainda tomando papinha. Deus ainda está aperfeiçoando os dons dela, de visão, de revelação. E ela já está se achando, né? Então, os meninos na fé, os tolos, eles têm esse espírito de competição, querem competir revelação, competir visão. E o Senhor sempre me deixou claro que me queria fora dessas coisas. O sangue de Cristo tem poder. A outra característica são aqueles que se chateiam por tudo. Os meninos na fé e tolos na graça, eles não aceitam exortação, correção de nada. Quando eles têm um cargo mais elevado e até aqueles que não têm nenhum tipo de cargo, tudo que traz conserto, exortação, eles não querem sair da sua zona de conforto, eles se chateiam muito fácil. Eles se chateiam muito fácil. Tem uma irmã que me acompanhava também, que muito tempo eu não falo com ela. Ela só tinha sonho e visão com a vida dos outros. Só tinha sonho e visão com a vida dos outros, mas Deus não mostrava como está a vida dela, não. Pera lá, irmã. Tem algo errado aqui, né? Como é que tá? Se a irmã tem um dom da visão, da revelação, por que que o Senhor não mostra como está o teu altar diante do Senhor? Sonhos embaraçosos, que Deus está revelando que a pessoa é fofoqueiro, contendeiro. Sonhos.
Até no sonho Deus está mostrando que a pessoa é fofoqueira e contendeira. Mas a pessoa não vê de tão embriagada da carne do eu que está. Os meninos na fé estão embriagados da sua carne, embriagados do seu eu, embriagados do seu orgulho. Eles se acham demais. Eles não aceitam exortação nem correção que fere o pecado, que tira eles da zona de conforto. Tá realmente difícil pregar. Tá chegando um momento que nós temos que apontar a pessoa dentro da casa de oração. Irmã, esta palavra é para você, minha querida irmã. Toma posse no nome do Senhor Jesus. Bem-aventurado aquele que aceita a correção. Bem-aventurado aquele que aceita a exortação. Bem-aventurado aquele que está aberto para tudo que vem do seu Senhor. Mas quando a pessoa fala, eu não aceito ser chamado a atenção, eu não aceito, eu já escutei isso de pessoas que têm muito tempo caminhando na graça. Eu não aceito ser chamado a atenção, eu não aceito ser corrigido. Se acha imune demais, perfeito demais, sendo que a caminhada cristocêntrica é uma aprendizagem todos os dias. Oh, glória! A caminhada cristã é um caminho de crescimento infinito. Infinito. Todos os dias aprendemos algo com o Espírito Santo. Todos os dias Deus ensina algo por meio de sua graça. E ainda que tenhamos 30, 20, 40 anos na nossa caminhada, ainda teremos muito para aprender, pois o nosso Deus é um Deus abundante, que tem tudo para derramar sobre nós, tem muito para derramar sobre o seu povo e sobre sua igreja. Então, esses meninos na fé, eles se chateiam, eles se ofendem fácil. Você vai falar a verdade, você me magoou muito, me ofendeu muito, mas eu estou falando a verdade. Você está falando a verdade e a pessoa se chateia. E por mais que você tente encontrar palavras maravilhosas, usar palavras adequadas para não ferir e machucar, ainda assim esta pessoa se sente ferida, se sente machucada. Estão tomando ainda papinha. E por isso que sua vida espiritual não sai do lugar, porque não estão preparados, porque na medida que o Senhor vai derramando unção, poder, autoridade, dons do Espírito Santo, a peleja aumenta, a luta aumenta. O diabo não vai ficar feliz com nada. O quanto Deus derramar sobre o seu povo, ele não vai ficar de braços cruzados, porque ele é um invejoso. Então, se a pessoa está ainda caminhando, engatinhando em sua caminhada, ela não está preparada para receber os dons do Espírito Santo, porque vai vir a retaliação. Tudo quanto Deus derramar sobre o seu povo, vai vir o levante de Satanás, as retaliações. Então, uma característica, eles se chateiam, eles se magoam muito fácil, eles fazem biquinho, eles se comportam como beberrões. Já houve alguma vez que os meus irmãos e as minhas irmãs, que são pregadores, pastores, estiveram pregando dentro da casa de oração ali, o Senhor mandou na palavra de conserto, volta ao primeiro amor, conserta teus caminhos, e o povo só volta a levantar do banco e ir embora, porque não quer aceitar. E muitos não estão caminhando agora, já são crentes velhos. Já são crentes velhos, irmãos. São pessoas que já estão na caminhada há muito tempo. Bendito seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Então, igreja do Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, que a gente venha estar abertos, com o coração bem aberto para tudo que Deus queira fazer na nossa vida, para a gente sair destas pisadas pequenas, vou usar desta maneira, para que o Senhor venha derramar sobre nós aquilo que nós precisamos para dar os nossos frutos e o nosso trabalho para Deus, para que possamos deixar de comer papinha e leite e comer comida sólida, aleluia, para a gente estar bem alicerçado na palavra e em Cristo, para aguentar todas as afrontas de Satanás. Porque se a pessoa não está alicerçada, não está fortalecida, não está estruturada, ainda não começou a receber o alimento sólido do Senhor, como é que esta pessoa vai permanecer na graça se está fraco e fraca?
não vai conseguir permanecer, não vai perseverar. Crentes que qualquer coisa sai da casa de oração, qualquer coisa deixa a espada, qualquer coisa recua. Meninos e tolos na fé que Satanás ri de sua cara. Abandona o seu chamado, deixa a espada. O sangue de Cristo tem poder. Tolos, imaturos, insensatos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Tolos, imaturos, insensatos. E que o Senhor venha tirar essa imaturidade do meio do seu povo, mas para que isso aconteça, aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus, nós temos que estar abertos e receptivos para tudo quanto o Senhor, por meio do seu Espírito, venha fazer na nossa vida, para que a gente saia dessa mesmice, saia do leitinho, saia da papinha e vá para o pirão, falando português claro. Amém? Mais tarde eu espero os meus irmãos e as minhas irmãs aqui na madrugada, aleluia, 3 horas da manhã, horário de Brasília. Eu entro 2h30 para que nós possamos clamar. Muitas coisas o Senhor tem feito e eu creio que Ele vai continuar fazendo, né? Derramando unção, estrutura. Ontem o Senhor derramou um renovo espiritual sobre a igreja. Teve pessoas que receberam variedade de línguas, teve pessoas que foram seladas com o Espírito Santo. E isso é tudo para a honra e a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude a continuar a nossa caminhada rumo ao céu. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Se assim o Senhor permitir, eu volto. Shalom.